Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui na nossa segunda aula. Eu vou continuar um pouco da aula anterior para apresentar um pouco mais de teoria sobre a introdução de teste de hipóteses estatísticas, certo? Então, só relembrando, o que é o teste de hipótese estatístico? É quando a gente faz hipóteses da nossa população, então tá aí, né? E aí, com dados da minha amostra, eu tento pegar esses dados da amostra e vejo se eu tenho informações suficientes para aceitar a hipótese ou refutar as hipóteses que eu levantei sobre a população. Isso é fazer inferência. Peguei dados da amostra e tirei conclusões sobre a população, certo? Mais especificamente, fazer um teste de hipótese estatística. Então, eu tenho informações suficientes para refutar H0 ou eu não tenho informações suficientes para refutar a hipótese nula. Então, como eu já disse na aula passada, nós temos 5 passos para realizar o teste. O primeiro passo é elaborar as hipóteses estatísticas, nós já vamos ver, escolher um nível de significância, calcular a região crítica, a estatística do teste e, baseado nesses resultados, tomar uma decisão. Ok? Eu vou usar aí um exemplo para a gente continuar apresentando a teoria. Um consumidor de um certo produto acusou o fabricante dizendo que mais de 20% das unidades fabricadas apresentam defeito. Para confirmar sua acusação, ele usou uma amostra de tamanho 50, onde 27% das peças eram defeituosas. Mostre como o fabricante poderia refutar a acusação. Utilize um nível de significância de 10%. Ou seja, o cara foi lá, pegou uma amostra, suponhamos que eu seja um grande consumidor, um cara dono de uma rede de mercados e tem um fornecedor de, de sacos plásticos, certo? Fui lá, peguei uma amostra de 50 e percebi que 27% eram defeituosos. E aí eu acuso o fabricante falando, poxa, tem mais de 20% de sacos defeituosos. Né? É diferente do que a gente tinha combinado. A gente tinha combinado um máximo de 20% de defeito. Né? Então, como que o fabricante poderia se defender? Aí ele já está meio que dando uma dica sobre qual resultado teremos no final. Vamos ver mesmo se nós teremos esse resultado. E utilize um nível de significância de 10%. Ok? Então aí está o consumidor furioso reclamando. Então, a primeira etapa, o primeiro passo é a construção das hipóteses. A hipótese nula ou H0 é que a fabricação está sob controle, ou seja, 20% ou menos de defeituosos. Certo? Isso significa, em termos numéricos, lá, P menor ou igual a 20. Perceba que a hipótese nula em qualquer situação. A hipótese nula sempre possui uma igualdade. Ok? É importante que vocês percebam isso. A hipótese nula sempre possui uma igualdade. Então, estou afirmando aí que o número de defeituosos é menor ou igual a 20, ou seja, está sob controle. A hipótese alternativa, que é o que o consumidor quer provar, é que a fabricação está fora de controle, ou seja, está acima de 20% de defeituosos. Tem mais de 20% de defeituosos. E esse teste é um teste unilateral, ou seja, quando eu faço uma hipótese alternativa, onde o meu P é menor, ou a minha hipótese alternativa tem uma desigualdade do tipo menor ou maior, eu tenho um teste unilateral. Certo? Se for diferente, eu tenho um teste bilateral. O segundo passo é estabelecer o nível de significância. Nesse caso, o próprio exercício já indicou um nível de significância igual a 10%. Então, o que significa esse nível de significância? É admitir um erro máximo de rejeitar a hipótese nula de quando ela
quando esta é verdadeira. Tem que ser um valor pequeno, né, de no máximo aí 10%. Em outras palavras, suponha que eu tenho no máximo 10% de chance de dizer que minhas peças estão fora de controle, ou seja, mais de 20% de defeituosos, sendo que eu tenho, na verdade, uma fabricação sob controle, até 20% de defeituosos. Então é isso que significa dentro desse exercício o nível de significância, a escolha do nível de significância. Isso é arbitrário, vai ser uma escolha sua. Então, o terceiro passo é a construção da região crítica. É só relembrando aí um pouquinho da teoria, nós sabemos que quando a gente tem uma amostra grande, no caso aí nossa amostra de 50 é considerada uma amostra grande, então a probabilidade, o P-chapéu, os possíveis resultados que eu vou encontrar, as possíveis probabilidades que eu encontro na minha amostra tem uma distribuição aproximadamente normal, né, com os parâmetros P verdadeiro, ou seja, a probabilidade de erro em toda a população, e variância P, 1 menos P dividido por N. Ok? Então, essa teoria, né, nos permite fazer os cálculos aí. Nós sabemos que o P-chapéu agora tem uma distribuição normal. Né, os possíveis resultados, as possíveis probabilidades que eu vou encontrar numa amostra de tamanho 50 tem essa distribuição. Né? Como para a região crítica, a construção da região crítica, eu vou considerar sempre o meu H0 verdadeiro. Na verdade, eu vou pegar a igualdade que está dentro da minha hipótese nula. Nesse caso, a igualdade dentro da minha hipótese nula é P igual a 0,20. Né? A probabilidade de defeituosa é igual a 20. Então, vou considerar isso como verdade. E logo, o meu P-chapéu, os possíveis resultados de uma proporção dentro de uma amostra de 50 unidades, teria uma distribuição normal 0,20, 0,0032. Ok? Uma outra coisa que nós precisamos para a construção da região crítica é saber, levar em conta o alfa que a gente escolheu, nesse caso o alfa dado, que é de 10%, 0,10. Ok? Logo, eu tenho que, como eu estou lidando com distribuição normal, eu vou utilizar a minha distribuição normal padrão para a construção da minha região crítica. Né? Então, eu peguei aí minha região crítica, fui lá na minha tabelinha, por isso que a gente precisa saber usar aquela tabela que eu entreguei em sala de aula, e percebi que quando o meu Z é igual a 1,28, né, a área depois do meu Z soma 0,10, aproximadamente 0,10. Isso significa que a minha região crítica é Z maior que 1,28. Ok? Ou seja, quanto mais distante, né, eu encontrar, vou passar para o próximo. Ok, na quarta etapa, né, quarto passo, é calcular a estatística do teste. Então, a estatística do teste foi encontrada por ele lá das 50, dos 50 produtos que ele verificou, 27% eram defeituosos. Então, esse é o P-chapéu verificado por ele. Né? Se eu padronizar esses dados, né, então a estatística do meu teste é a padronização desses dados. É o Z igual ao P-chapéu menos o P da minha hipótese nula, dividido pela raiz de P vezes 1 menos P sobre N, isso tudo dentro da raiz. Né? Então, substituindo aí esse valor, eu encontrei Z igual a 1,24. Certo? Z igual a 1,24. Agora eu tenho que tomar minha decisão. Eu já tenho a estatística do teste, já tenho a minha região crítica. O que eu percebo? Que o meu 1,24 está fora da minha região crítica. Na minha região crítica são valores acima de 1,28. Como ele está fora da minha região crítica,
eu ainda não tenho evidências suficientes para rejeitar H0. Né? Ou seja, um Z, quando eu padronizo o Z, quanto mais próximo ele tivesse de 20% de defeituosos, mais eu teria menos evidências de que a probabilidade fosse diferente de 20%, certo? Então, quanto mais distante de 20% ele fosse, maior seria esse valor de Z. Ok? E aí ele ia acabar caindo nessa região crítica. Mas, pelo jeito, essa probabilidade foi uma probabilidade acima de 20%, mas isso pode ter sido só fruto do acaso, né? A gente ainda não tem evidências suficientes para refutar a hipótese nula. Ou seja, vamos continuar aceitando de que a probabilidade de itens defeituosos é de 20%. Ok? Uma outra alternativa, ok? Então nós fizemos os 5 passos, ok? Nós fizemos os 5 passos. O que eu queria mostrar para vocês agora com esses slides é que tem aqueles 5 passos, ok? Mas eu queria mostrar uma segunda opção, certo? Porque já falei no outro slide de uma coisa chamada p-valor. Esse p-valor é a probabilidade de você encontrar um valor igual ou mais extremo do que o que você encontrou, considerando o H0 verdadeiro. Né? Ou seja, dado que você encontrou lá na sua amostra 27% de defeituosos, qual é a probabilidade de você encontrar 27% de defeituosos ou mais que 27% de defeituosos? Esse é o seu p-valor. Né? Então, eu coloquei lá P maior ou igual a 0,27. Então, calculando isso, considerando que esse P-chapéu nós já sabemos, se nós considerarmos o H0 verdadeiro, nós temos o P-chapéu uma distribuição normal, centrada no 0,20 e variância 0,0032. Então, basta eu fazer o cálculo dessa região, qual seria a probabilidade de P-chapéu ser maior ou igual a 27%, e eu encontro que essa probabilidade do meu P-chapéu ser maior ou igual a 0,27, eu encontro que é de 10,75%. Certo? Então, a probabilidade de eu ter encontrado um valor tão extremo ou mais do que o que eu encontrei é de 10,75%. Observe que esse valor é o meu nível de significância. Certo? Então, eu posso utilizar o meu p-valor. Se o meu p-valor for maior do que o meu alfa, eu aceito H0 como verdadeiro, a hipótese nula como verdadeira, que foi o caso aqui. Se o meu p-valor for menor do que o alfa, eu rejeito H0 e aceito a hipótese alternativa como verdadeira. Então, agora temos essa segunda opção, certo? Nós tínhamos uma primeira opção. Nessa segunda opção, nós temos que, da mesma forma que na primeira, elaborar as hipóteses estatísticas iguaizinhos. A segunda etapa é igualzinha da primeira opção que a gente já tinha visto, que é escolher o nível de significância. E no lugar de calcular a região crítica e estatística do teste, você vai calcular o p-valor. Tá? E com o p-valor, você compara o p-valor com o seu nível de significância e toma a sua decisão. Ok? É uma segunda opção aí para realizar um teste de hipótese. Então, olha lá. Com aquele dado que a gente tinha visto lá, ó, que o meu p-valor deu 10,75,
Como ele é maior do que o nível de significância, que era de 10%, então eu não tenho evidências suficientes para rejeitar H0. Logo, eu aceito H0 verdadeiro. Ok? Eu escrevi alguma coisa erradinha ali no final, mas tudo bem, deu para entender. Então, o H0 é verdadeiro, ou seja, eu vou continuar, eu não tenho informações suficientes para rejeitar H0, ou seja, eu não tenho informações suficientes para acusar o fabricante de estar me passando produtos, mais de 20% de produtos danificados, né? Mais de 20% de produtos defeituosos. Então, uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que eu até já mencionei um pouco, é o tipo de erro que eu posso cometer. Certo? Obviamente, se eu estou lidando com uma amostra, eu posso cometer erros quando eu pego parte dos dados para tirar conclusões sobre toda uma população, certo? Sobre toda uma realidade. Então, a realidade pode ser a realidade que eu não conheço, ela pode ser duas coisas. Ou o H0 é verdadeiro, ou o H0 é falso. Né? No nosso caso aqui, ou 20% ou menos dos produtos eram defeituosos, ou mais de 20% dos produtos eram defeituosos, certo? Então, a realidade, que eu não sei, porque eu só tenho os dados amostrais, é uma dessas duas, certo? O resultado do teste pode dar o seguinte, ou ele pode ser aceitar H0, ou seja, eu posso aceitar H0 quando H0 é verdadeiro, então ok, isso não é um erro, isso é um acerto. Né? Ou eu posso rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. Então isso também é ok, porque isso também não é um erro. Agora, se eu rejeito H0 e esse H0 é verdadeiro, né? Então aqui nesse caso, por exemplo, seria eu dizer que mais de 20% dos produtos são defeituosos, mas quando na verdade menos de 20%, menos ou igual a 20% dos meus produtos são defeituosos. Então, esse seria o caso de rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. Esse é chamado erro do tipo 1, certo? Representado ali pelo alfa. Porque alfa, ele é exatamente o valor que a gente vai poder escolher. É o nível de significância. É o alfa. A gente pode escolher qual a probabilidade de acontecer o tipo do erro 1, que é o alfa, certo? E um outro tipo de erro que pode ser, a gente pode aceitar H0, ou seja, a gente não vai rejeitar H0, vai continuar aceitando H0, mas na verdade o H0 é falso, certo? Suponho, por exemplo, que nesse exemplo que a gente acabou de ver agora, mais de 20% dos produtos são defeituosos. Mas, como a gente viu no resultado, a gente não rejeitou o H0, a gente aceitou o H0. Como a gente aceitou o H0, a gente continua acreditando que até 20% dos meus produtos são defeituosos. Ok? Então, a gente pode, se mais de 20% dos meus produtos são defeituosos, a gente pode ter cometido um erro do tipo 2. Certo? Representado ali ao valor beta. Ok? A gente não vai entrar nisso durante o nosso curso, o cálculo de beta e tudo mais, a gente vai ficar só na escolha do alfa, né, do nível de significância. Mas, só para nível de informação, se calcularmos 1 menos beta, temos o chamado poder do teste, ou seja, a probabilidade de rejeitar H0, dado que ele deva ser rejeitado. Né? Então, 1 menos beta seria aí a probabilidade de rejeitar H0 quando ele de fato deve ser rejeitado, é chamado poder do teste. Ok? A gente vai só chegar a comentar isso algumas vezes porque nós temos testes mais poderosos do que outros, ou seja, testes que podem mais facilmente rejeitar H0 quando esse deve ser rejeitado.